você que clama, esse é o Palavra da Fonte. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 33. Diz assim o texto: Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são peso, e eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei este homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês a seu amigo ou parente o que o Senhor respondeu, o que o Senhor falou. Nunca mais mencione a expressão: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. Bom, claramente esse texto está falando sobre maneira de se expressar. Se você prestou atenção, o começo do texto fala: olha, quando algum dos profetas, sacerdotes falarem, essa é a carga pesada da qual o Senhor me encarregou, né? Ele começa falando desse jeito. Então, isso era um costume que as pessoas tinham antes de falar: essa é a carga do Senhor, esse é o peso do Senhor, se referindo à profecia ou uma palavra que Deus tinha dado para esse profeta ou sacerdote, né? A maneira deles mencionarem, né, a profecia era isso, é o peso do Senhor. E Deus está repreendendo aqui o povo por falar dessa maneira, né? Você vê aqui no texto um pouquinho mais adiante, eles dizem: olha, nunca mais mencione esta expressão. Né? Então o texto está falando exatamente sobre a maneira do povo falar. Não fale mais desse jeito. Não é para falar dessa maneira sobre a palavra do Senhor. E o que eu entendo aqui nesse texto? Né? Muitas vezes na nossa vida, bom, começar do princípio, né? Nós como cristãos, né? Você que está me ouvindo, se você tem uma vida já com Deus, você é uma pessoa que anda com Jesus, para todas as coisas na sua vida, né? Para todas as perguntas: por que você é casado com essa pessoa? Por que você vai na igreja onde você vai? Por que você trabalha nesse lugar? Por que você estuda nessa faculdade? Por que você faz esse curso? Para todas essas perguntas a resposta deveria ser: porque Deus me orientou a fazer isso. Claro que Deus envolve muitas coisas na nossa vida com o nosso gosto pessoal, né, com a nossa trajetória, a trajetória que Deus tem nos guiado. Tudo isso se envolve, mas o fundamento de todas as coisas, de todas as decisões da nossa vida devia ser: Deus me orientou a fazê-lo. E uma vez que nós somos pessoas orientadas por Deus para fazer todas as coisas que nós fazemos, nós devemos entender essas coisas como dadas por Deus, dádivas de Deus para nós. Porém, muitas vezes, talvez você na sua própria vida, ou já conhece alguém que esteve nessa situação, de repente estar orando por uma porta de emprego, né, pedindo a Deus, e finalmente essa porta se abre, mas infelizmente esse emprego é longe demais, ou os relacionamentos no trabalho não são da maneira que ela gostaria. E quando ela começa a sair de casa todo dia para ir para o trabalho, ela tem isso como um peso, né? Como uma dificuldade, como uma coisa desagradável a se fazer. Se nós voltarmos na Bíblia lá atrás, quando a Bíblia fala sobre maná, né? A primeira vez onde Deus enviou o maná, o pão que desceu dos céus, eles deram esse nome maná porque a palavra significa: o que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? Né? É um pão descendo dos céus, Deus, um pão divino, Deus nos dando pão dos céus. E se você vai um pouquinho mais adiante na Bíblia, o povo começa a desprezar o maná, dizendo: nós estamos cansados de comer desse pão desprezível. Então aquela coisa que foi a surpresa, uma maravilha enviada dos céus, com o tempo ela se tornou um pão desprezível aos olhos do povo. Então a minha maneira de interpretar esse texto aqui, né, aplicando ele para a minha vida, e que talvez você pode aplicar para a sua, nós somos orientados por Deus. As coisas que nós fazemos são, ou pelo menos deveriam ser,
indicadas por Deus, planos de Deus na nossa vida. Então, por que muitas vezes nós temos isso como peso? Porque nós recebemos essa coisa, a atitude no nosso coração é tão errada para receber as coisas que vêm de Deus para nós. Por que às vezes nós vamos para a igreja, doido para o culto acabar e para ir embora? Né? Por que nós deixamos o nosso trabalho e ir para casa, para ver a nossa família, que é dádiva de Deus, que é presente de Deus para nós, às vezes é tão pesada? Por que às vezes é tão difícil você largar o celular e ter um tempo de qualidade com a sua esposa? Por que você vê essas coisas como peso? Será que não é tempo da gente mudar a atitude do nosso coração? Da gente começar a olhar as coisas que são dádivas de Deus para nós como dádivas? Olhar essas coisas como um tesouro e começar a cuidar delas, né? Todo tesouro que nós temos, nós guardamos ele bem guardado. Na verdade, se você tem uma grande quantia em dinheiro na sua casa, você não vai deixar jogado em cima do sofá. Você guarda isso, você tem isso como um tesouro. Então talvez é tempo da gente começar a fazer isso com a nossa igreja, começar a fazer isso com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. O que os seus filhos têm recebido? O que os teus filhos têm visto na internet? Você tem guardado os seus filhos? Você tem recebido eles como um tesouro? Ou você tem colocado o seu filho pequeno para ver um vídeo, deixando ele lá só para ele parar de te importunar? Não tenha essas coisas que são dádivas de Deus para a sua vida como um peso. Mas tente cuidar disso. Receba essas coisas como uma mensagem do Senhor, como uma bondade do Senhor vindo para a sua vida. Amém? Até a próxima palavra da fonte.